Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha caminhava a passos largos para a dominação do mundo. De outro lado, tinha Churchill, né, que liderava alguns países, então, para frear a Alemanha. Os alemães tinham um aparelho chamado Enigma, pelo qual eles mandavam as mensagens do quartel-general para suas tropas e ninguém conseguia quebrar aqueles códigos, decodificar. Alan Turing, porém, se levantou, né, e vendeu a ideia para Churchill, que liderava o eixo contra a Alemanha, que era possível quebrar esses códigos e com muito esforço, ele liderando uma equipe, conseguiu desenvolver um protocomputador chamado Colossus. É de se imaginar, por exemplo, porém, que esses primeiros computadores dessem muito problema. Depois de muito tempo, Turing, então visitando seu antigo departamento, se deparou com um técnico tentando resolver um problema. Turing se ofereceu para ajudar, mas o técnico falou: não, isso aqui é coisa para técnico. Depois de muita luta, ele permitiu que Turing consertasse o computador. Sim, porque Turing tinha autoridade naquilo que estava fazendo. É o que Jesus nos mostra nesse evangelho de hoje, que ele tem autoridade para dizer quem é o Pai. Ele tem essa autoridade porque ele é o autor. Né? O evangelho está no livro de São João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, depois do versículo 10, depois de 25 a 30. No versículo de 1 a 2, aqui vai dizer que Jesus evitava andar pela Judéia, né? Estava andando pela Galileia, porque ele entendia que não era a hora de um combate, ainda não estava na hora, porque ele temia pela perseguição, né, antecipada dos seus seguidores. Então ele andava pela Galileia, mas por conta da festa dos tabernáculos, então, que os judeus compareciam à festa, ele também compareceu. E ali, ele pregando com autoridade, foi reconhecido pelos moradores de Jerusalém. Embora em Jerusalém foi o local onde Jesus fez muitos milagres, era o local onde menos reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus. Então, os próprios moradores de Jerusalém, eles falaram: ué, mas esse não é o cara que querem prender? Né? Era os X9 querendo delatar o próprio conterrâneo. Né? Mas como não era a hora ainda de Jesus, ninguém tocou em Jesus. Essa autoridade, veja, João, no capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem revelou. Existe uma passagem do Antigo Testamento que Moisés teve que pôr um véu sobre a face, porque voltou do encontro com Deus, né, na caverna, com a face brilhando com tal intensidade que essa luz ofuscava os olhos das pessoas que o viam. Mas Moisés não viu a Deus. Existe toda uma explicação para isso, geográfica. Moisés viu a luz de Deus que resplandeceu, que reverberou na caverna. E isso foi o suficiente. Ninguém de nós, seres humanos, conseguiria enxergar a luz de Cristo sem torrar o cérebro, os olhos. Né? É por isso que aqui Jesus diz: ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho de Deus foi quem revelou a face de Deus. Veja, os protestantes nos acusam de ser idólatras por criar imagens, por pintar imagens de santos, imagens de Jesus Cristo. No Antigo Testamento existia, sim, né, se não me engano, em Levíticos, uma proibição de fazer imagens de deuses. Né? Ninguém conhecia a face de Deus. Quando Jesus vem, ele revela a face de Deus. Entende? Jesus era a própria face de Deus. Mas era necessário que Jesus colocasse na cabeça dos judeus. Por quê? Tudo que Jesus fazia era como Deus Pai chancelando, dizendo: esse é o meu filho muito amado, como falou lá quando Jesus foi batizado: esse é o meu filho muito amado, escutai-o. E nos milagres que Jesus fazia, o Deus Pai chancelava, dizendo: cara, só um filho de Deus pode fazer, só Deus pode fazer esses milagres. Mas os judeus, cabeça dura, não queriam entender. Se nós olharmos para a nossa vida, né, de quando nós nos abrimos para a graça de Deus, nós vamos ver que Deus fez coisas maravilhosas. Se nós tivermos um pouquinho de gratidão na nossa alma e pensarmos que tudo nesse ambiente onde a gente vive, tudo é hostil a nós.
né? Parece que todo o universo conspira contra a gente. Nós temos, por exemplo, quando andamos de carro, quantos acidentes são evitados? No próprio trabalho, no dia a dia, quantas vezes a gente alcança libertações, a gente alcança livramentos, melhor dizendo. É preciso que nós entendamos que Deus é quem está no controle de tudo. Se Deus cochilasse por um segundo, todos nós desapareceríamos. Se nós entendermos que Jesus é Deus, se nós entendermos que nós também somos filhos de Deus pela graça que Jesus nos alcançou no Calvário, certamente nós vamos mudar a nossa opinião sobre muitas coisas na nossa vida. Nós vamos nos abrir para a graça de Deus. Na própria cruz do dia a dia, nós vamos colocar essa cruz junto com a cruz de Cristo e vamos carregar com muito mais facilidade. Pois nada é pesado demais para aquele que ama. Deus te abençoe. Boa quaresma.